Tempos atuais, com a necessidade de mais diálogos e reflexões sobre a relação com a tecnologia e de como ela pode ser a mola propulsora para ir ao encontro do seu sucesso. Inovar é para todos. O modelo de educação tecnológica é o capítulo assinado pela empresária da área de educação tecnológica, Graciele Paris, no livro Empreendedorismo Feminino, Inovação e Associativismo. O texto traz a provocação sobre as tentativas de encontrar o verdadeiro entusiasmo na carreira profissional e que pode ser encontrado também onde menos se espera. Para falar sobre o assunto, eu converso com a própria Graciele Paris, cofundadora de uma editora especializada em desenvolvimento de material didático na área de educação tecnológica. Graciele, seja muito bem-vinda aqui à Rádio CBN. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Denise, tudo bem? Graciele, o assunto é pertinente, oportuno para uma boa conversa, uma boa análise. Por que diálogos e reflexões sobre a relação com a tecnologia são importantes? Então, eu acredito muito que hoje nós temos muito acesso, né? Acesso a esses recursos cada dia mais favoráveis ao nosso desenvolvimento, né? O que às vezes acontece é que a gente olha muito para esse recurso apenas como consumidor, né? E não como construtor. Então, quando a gente vê a tecnologia para além da ferramenta de usabilidade e sim para produzir, né? Para criar algo ainda maior, ela acaba sendo essa mola propulsora, né? Olhar para esse recurso tecnológico como uma oportunidade de criar talvez seja o nosso grande diferencial nesse mundo aí cada vez mais repleto de máquinas. É verdade. Cita exemplos para nós então, Graciela, dessa nova forma de interpretar, ou melhor, dessa nova forma de olhar para esses recursos tecnológicos. Eu acredito muito que a tecnologia, na verdade, ela é o resultado de tudo aquilo que o ser humano, de modo geral, ele cria para resolver os seus problemas diários, né? Ou a sua própria condição humana, para que a gente possa realmente evoluir diariamente. Então, quando eu tenho alguma situação, problema no meu dia a dia, eu olho ao meu entorno e identifico quais são os recursos que podem contribuir para eu resolver, né, o meu problema. Então, quando eu estou vindo viajar, né, estou perdida na estrada e eu tenho um recurso tecnológico que me permite me localizar, isso me empodera. Porque eu olho para esse recurso como uma extensão minha, né? Na mesma medida que, se a gente olhar aqui, o próprio saneamento básico, né? A própria educação também é uma tecnologia, também é um recurso. Então, tudo aquilo que a gente criou e cria, né, ao longo da história da humanidade, ele proporciona para nós cada vez mais possibilidades de criar e recriar soluções. Então, quando a gente tem essa relação com a tecnologia que vai para além da ferramenta, como eu já mencionei, ela me traz empoderamento para que eu possa avançar nos meus desafios diários, para que eu olhe uma situação e tente identificar realmente onde é que tem um recurso que possa contribuir para que eu possa criar outro. Ô Graciele, e para chegar a essa normalidade ou essa aproximação, essa extensão realmente para o ser humano com o uso diário da tecnologia, sem até mesmo perceber, porque ela faz parte sim de muitos momentos nossos, né? O que está faltando na sua opinião? O que a gente poderia pontuar aqui também para difundir ainda mais essa relação natural do ser humano com a tecnologia? Eu acho que penso, né, que momentos em que a gente possa realmente pensar sobre esses recursos. E mais do que isso, a gente ter um acesso de construção com eles, né? A educação, ela pode oportunizar isso. Tanto uma educação formal, né, na escola, como uma educação dentro de empresas. Acho que hoje, mais do que nunca, empresas vão virar escolas, né? Porque você está em constante transformação.
nada está estático, tudo muda muito de um dia para o outro, né? Nosso cenário não é mais um cenário estático, previsível. Acho que a pandemia provocou muito isso, né? A necessidade que a gente tem constante de aprender, né? Constante de se reconstruir. Então, essa instabilidade gera em todos os espaços essa necessidade de olhar para o que a gente está fazendo. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, você promover situações de aprendizagem, você promover situações com novos recursos, você permitir espaços de inovação, né, ou que oportunizam essa inovação aparecer em um primeiro momento, talvez, como ferramenta para se usar e depois para construir. Eu acho que é um primeiro passo. Assim como a gente tem feito muito dentro das escolas, né, de promover situações problemas, porque se a gente entende que a tecnologia é tudo aquilo que nós criamos para melhorar nossa condição humana ou para resolver, né, os nossos problemas diários, eu preciso ter durante o meu processo formativo situações, problemas e com essa situação, problemas, recursos disponíveis na humanidade, para que as pessoas tenham acesso a esses recursos, para que elas olhem para esse recurso e além de ele ser uma ferramenta, né, para o autodesenvolvimento, mas ser também para criar alguma coisa. Então, criar espaços, né, criar oportunidades hoje nos ambientes onde as pessoas se desenvolvem, para mim é o que hoje precisa ser feito cada vez mais. Graciele, o mundo antes e o mundo com a pandemia. Como é que você avalia também a discussão, né, sobre a união de tecnologia e educação, em especial nesse cenário que estamos vivendo? Eu acredito que a pandemia, antes da pandemia, nós talvez estávamos um pouco mais acomodados, né? Embora a evolução está acontecendo, né? Está aí, a gente vê os recursos, a gente vê as soluções, a gente vê novos negócios, novas experiências, mas em um determinado ritmo. E às vezes tu olha para aquilo e fala, ok, entendi, criou isso, entendi, tá funcionando desse jeito, mas eu ainda não me via parte disso, né? E a pandemia forçou essa participação ativa da sociedade, ou eu me mexo, né, ou eu vou atrás, ou eu aprendo como se faz, ou eu vou ficar fora do contexto. Então, hoje, a pandemia nos traz uma grande oportunidade, né, de olhar para aquilo que antes a gente não estava querendo olhar, né, olhar para o nosso aprendizado também, né, para a nossa evolução como profissional, como pessoa, entender que as coisas precisam sim andar, né, e andar com consistência. Então, eu acredito que a pandemia nos trouxe essa oportunidade de avançar e de evoluir, né, numa velocidade um pouco maior. Acho que ela antecipou muita coisa, né, que estava para acontecer, ela fez esse movimento de antecipação. Legal. Sobre oportunidades, sobre experiências, sobre realmente encarar novos desafios. Você poderia dividir um pouquinho com a nossa audiência um pouquinho das tuas mudanças no que diz respeito a esse olhar para a tecnologia, essa relação com a própria educação? Qual é a tua trajetória no mundo educacional, Graciele? Eu trabalhei dentro de escolas, né? Eu trabalho ainda muito dentro de escolas já há um pouco mais de 20 anos, né? Eu venho da área da informática, no tempo da informática, né? Onde as escolas estavam iniciando para colocar laboratórios de informática no seu dia a dia, no seu contexto. Mas uma das grandes preocupações e que me fez hoje como profissional e ter esse olhar talvez até mais humanizado para a tecnologia foi sempre olhar o recurso tecnológico como meio, né? Em todos os espaços em que eu passo, em todos os grandes desafios que eu tive, foi de não olhar para a ferramenta, seja um computador, um celular, um tablet, um aplicativo, né? Como fim, e sim como meio para a gente alcançar algum objetivo. Então, a clareza
dos objetivos, eu acho que é fundamental. Quando você sabe aonde você quer chegar, você sabe o que você quer desenvolver num estudante, num profissional, né? O que você espera de uma empresa, o que você espera contribuir com o mundo, depois você busca a ferramenta. Então, esse diálogo com a ferramenta, essa aproximação com a tecnologia, ele vem nessa perspectiva, né, de entender, poxa, eu quero alcançar isso aqui, eu tenho esse objetivo, então quais são as ferramentas que podem me ajudar a alcançar esse objetivo? Eu quero desenvolver o raciocínio lógico dos meus estudantes, eu quero desenvolver trabalho em equipe, né, colaboração. Ok, que ferramentas, que estratégias eu tenho hoje disponível na humanidade para que eu possa desenvolver? Então, a minha caminhada profissional, ela sempre foi diante disso, de aproximar as pessoas, né, sejam os profissionais, professores, alunos, né, as pessoas que trabalham diretamente comigo, de aproximar as pessoas da tecnologia como realmente algo que pode auxiliar a alcançar grandes objetivos. Então, quando a gente promove alguma ação, né, promove alguma experiência para esses estudantes, né, para essas pessoas, é nessa perspectiva. Vamos lá, qual é o nosso grande objetivo? Qual é o nosso propósito? Né? O porquê que eu quero alcançar isso? E a partir disso a gente identifica as ferramentas e aí transforma essa relação na ferramenta como potencializadora. Legal. E com a afirmação Inovar é para Todos, o modelo de educação tecnológica é o capítulo assinado por você no livro Empreendedorismo Feminino, Inovação e Associativismo. Fala um pouquinho mais sobre esse livro, sobre essa participação também no que diz respeito ao empreendedorismo feminino, inovação e associativismo, Graciele. Perfeito. Então, essa foi uma participação, um projeto muito... Tive muita honra, né, de ser convidada para fazer esse livro com mais de 20 mulheres, na qual cada uma conta um pouco dessa trajetória, né, profissional e de empreendedorismo, porque o empreendedorismo, na verdade, ele é uma atitude, né, você olhar uma situação, encarar um problema e empreender em cima daquilo, né, como é que eu vou resolver isso? Então, você empreende. Então, a minha ideia de empreendedorismo é muito isso. E as histórias dessas mulheres, né, do livro ali, que o livro traz a atitude, né, em palavras ali e as ações que cada uma teve, né, com a sua empresa, né, com as suas soluções ali no empreendedorismo. E quando eu trago no capítulo de que Inovar é para Todos, é justamente a ideia de que muitas vezes nós pensamos a tecnologia ou a inovação como algo fora de nós, né? Como alguém ou que é inteligente demais, ou que isso é para Bill Gates, isso é para Steve Jobs, isso é para alguém muito fora, né? Não faz parte de mim isso. Ou então muito ligado à própria criatividade, não sou criativo, então, né, não sei inovar. E eu acredito que ao longo da nossa história, né, pessoal, profissional, nós inovamos o tempo inteiro. Cada vez que a gente encontra um desafio na nossa vida, cada vez que a gente encontra, né, um obstáculo, a gente olha para esse obstáculo e a gente encontra formas de resolver, de mediar, né, estratégias, e isso é inovar. Isso é você olhar para uma situação e ver como é que a gente pode melhorar isso aqui, ou como a gente pode ampliar, né? Como é que nós podemos recriar e assim por diante. Então, o capítulo desse livro que fala de inovação para todos traz um pouquinho da minha história até pessoal, de que realmente você não precisa ser nenhum expert, uma super inteligência, vamos colocar assim, para inovar. Porque você já inova todos os dias, né? Quando você acorda de manhã, que você faz as suas escolhas, né, ao longo aí do dia, você já também está inovando. Ou não, né? E aí vem a reflexão. Será que está, né? Ou estamos trabalhando, estamos agindo como robôs, né? Ou seja, só executando.
porque a inovação ela vai partir do princípio de que você analisa, né, as suas experiências e se elas estão de acordo ou não com os seus objetivos, seu propósito de vida. Porque se elas não estiverem, então está na hora realmente de inovar, está na hora de buscar novas ferramentas, está na hora de refazer, né, reinventar. E por isso essa importância, né? Até ficando aqui já essa reflexão sobre a relação com a tecnologia envolvendo cada um de nós. Graciele, muito obrigada por estar conosco e um bom dia para você, tá? Igualmente, muito obrigada pela oportunidade. Graciele Paris é cofundadora de uma editora especializada em desenvolvimento de material didático na área de educação tecnológica, utilizando o conceito da tecnologia além do recurso, desenvolvendo habilidades e competências, e defende também uma educação que oportunize a todos experiências pautadas em resolução de problemas para construir novos caminhos, novas formas e novas tecnologias.